foi numa das entrevistas, isso está no meu livro. Ela estava toda contente, falando para mim, Edith, graças a Deus, depois de bastante tempo, de uma luta com a minha mãe, ela aceitou a minha namorada. E a minha namorada já está indo em casa, almoçar nos finais de semana, conversa com a minha mãe. Aí, o que aconteceu? Um dia, a minha namorada chamou a minha mãe de sogra. E a minha mãe respondeu à sogra: é a puta que te pariu. Quer dizer, tinha aceito mais homem. Respondeu isso está no livro. Sogra é a puta que te pariu. Quer dizer, quando já estava em casa, conversando. Mas sogra não. Que coisa engraçada. Realmente, é uma loucura. É complicado. Agora, você falou que geralmente os parentes, os pais, passam por fases diferentes. Sim. Tentando lidar com a homossexualidade dos filhos. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de dizer o seguinte, que no Brasil há um agravante a esse problema todo do homossexualismo masculino, é que o homossexual ativo, vamos dizer assim, no Brasil não é considerado homossexual. Ele, sabe, é normal quando é menino, sei lá, 14 anos, 15 anos. É um sinal até de masculinidade, de macheza e tal. Macheza? Não, eu não sou não, porque eu só como. Ainda tem esse papo absolutamente absurdo, né? Mas vamos às fases dos pais tentando lidar com a homossexualidade dos filhos. Como é que são essas fases? Então, Primeiro eu preciso dizer que é um processo, né? Sim. Não existem essas fases, Não, claro. Estão divididas. É um processo, né? Então, essas fases podem vir em momentos diferentes, podem aparecer características juntas ao mesmo tempo e tal. E também tenho que dizer que a gente não pode generalizar nada. A maioria passa por isso. Não, é evidente. Mas há algumas mães, alguns pais que aceitam com muito mais facilidade. E que aceitam de cara, Poucos, mas há. E há poucos, mas há aqueles que rejeitam para sempre. Né? Que rejeitam para sempre. Ainda rejeitam para sempre. Você acha que isso tem a ver um pouco com a educação, comigo. Com a educação dada? Porque tipo prova uma pessoa... falta, além de, não é só o problema do homossexualismo, né? Eu acho que isso, por favor, me desculpe, mas eu acho que também denota uma falta de intimidade entre pais e filhos, né? Levar tanto tempo para dizer. Eu acho que aquelas mães que aceitam mais são aquelas mães que o filho com 13, 14 anos já fala que não é não? Eu não sei, Jo, eu acho que não, porque eu tenho casos de mães no grupo que ficou sabendo bem depois. Não, estou dizendo e que quando sabe na hora. com facilidade. Ah, é? E outras Também. Que ficaram sabendo agora, com filho com 13, 14 anos, estão com uma dificuldade incrível. É muito difícil trabalhar com pais, Jo. Muito difícil, porque são pessoas com personalidades diferentes, com educação diferente, muitas são religiosas. Eu tenho o maior orgulho de que no meu grupo há pais religiosos praticantes, pais de homossexuais que são, inclusive, ministros da Eucaristia na Igreja Católica, ou que são budistas e trabalham dentro da igreja, ou que são evangélicos e vão à igreja. E é o meu maior orgulho, porque eu sempre pensava que não pode, gente, só porque um pai e uma mãe têm um filho homossexual, ele tem que se afastar da sua fé. Então, eu falo sempre para eles, gente, o que... Você está se referindo aí aos pais ou aos filhos? Aos pais. Aos pais? Aos pais. Porque a igreja condena o homossexualismo de uma forma medieval. Né? Medieval. Só que é assim... Como a administração dessa organização administra a igreja, é com ela. Agora, a fé é da gente com Deus. Perfeito. Eu falo para os pais, conversem com Deus. Se os nossos filhos são homossexuais... porque nasceram assim, é uma característica natural deles, é uma condição natural e espontânea deles, que isso nós temos certeza. Deus está sabendo disso. O homossexualismo realmente
Não é pecado, não pode Não ser é pecado, não é escolha, não é doença. Ninguém escolhe ser homossexual. Então, Deus está sabendo disso. Então, eu falo para os pais, conversem com Deus. Vamos direto com Deus. Mas vamos falar das fases. Como é que começa? Primeiro, a descoberta. A maioria dos pais, quando descobre, tem alguns que falam que é um tsunami. Um tsunami? Sim, que a vida deles fica arrasada. Tem mães que me ligam chorando e falam, eu quero morrer. A mãe fala, eu só quero morrer. Há uma dose de egoísmo muito grande nisso, né? Quer dizer, de se projetar no de filho. Orgulho, de egoísmo, que eu tive, eu fui orgulhosa, egoísta. Por quê? Porque eu não fui educada para ter um filho gay. Nunca me passou pela cabeça. E a gente sonha. Não existe isso, educado para ter um filho gay, a pessoa é educada para ter um filho. Pronto. Mas a pessoa não tinha que saber que há uma possibilidade? E claro não sabe, que tinha. Claro. Não sabe. Agora as pessoas estão começando. Hoje, século XXI, tem gente que acha que não existe. Acham que não há possibilidade. Que é educação. É a maior surpresa. É a companhia. É o quê? Andam com más companhias, é esse tipo de coisa. Então, quando a mãe descobre, ela fica muito abalada, ela sofre muito, ela sente culpa, ela se sente muito só, ela tem muita vontade de conversar com outra mãe como ela, eu tive. Tem pais que brigam e se separam por causa disso? Sim. E um bota a culpa no outro? Há um botando a culpa no outro, casamentos que